Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês. Assunto de hoje, bate-papo legislativo, um novo programa Indústria está on que começa a ir ao ar a partir de hoje, uma vez por mês, para discutir os assuntos legislativos, projetos em andamento e assuntos que refletem no dia a dia do empresário industrial, da indústria e, consequentemente, de cada um de vocês, porque a indústria faz parte da vida de todos nós. Para abrir esse programa especial, nós trazemos com muita alegria o presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI e ex-presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira. Tudo bom, doutor Paulo Afonso? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui, estreando o programa hoje, né? Bacana, né? Prazer é todo nosso. Fico muito feliz por isso, né? Nós mais ainda. Fico muito, é um processo bacana e essa organização que vocês estão dando aqui sob a batuta do Sandro, do André, essa nova definição dessa realidade que nós estamos vivendo, muito bacana. Parabéns. Parabéns para o presidente, parabéns também para o André Rocha, que é presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da FIEG, vice-presidente da FIEG, e também nos dá a honra de participar desse primeiro programa, desse bate-papo legislativo. Tudo bem, André? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Paulo? Quer dizer, é um prazer poder estar aqui com vocês, aqui estreando, né, essa temática aqui, esse novo modo de comunicação da nossa federação, debatendo os importantes assuntos, né, que estão sendo tratados tanto no legislativo, mas que acabam também, alguns outros também sendo tratados no âmbito também do judiciário, né? Então, é muito bom a gente poder ter esse novo canal de comunicação, estar aqui e, assim, a responsabilidade de poder estar dividindo esse espaço aqui com o Paulo Afonso aqui, com a sua experiência, né, onde a gente só tem aí a aprender. E esse Conselho de Assuntos Legislativos, ele trabalha justamente, né, nessa atuação da FIEG, na defesa de interesse da indústria. E nós vamos entender como que funciona, de que forma que age, quais são os projetos que estão em andamento esse ano ou que prometem entrar na pauta esse ano e que vão influenciar a vida dos empresários e, consequentemente, de todos nós. É rapidinho, a gente roda a vinheta e já começa esse bate-papo. A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês nesse bate-papo legislativo. O primeiro programa de uma série de programas que começam a ir ao ar uma vez por mês para debater os assuntos legislativos, os assuntos da política que influenciam diretamente a vida do empresário industrial, do empresário em geral e na vida de todos nós. Recebendo com muita alegria Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, e André Rocha, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da FIEG. Os dois já renomados aqui dentro da Federação da Indústria do Estado de Goiás. Eu queria começar perguntando para vocês dois o que é a CAL? O que é a CAL e de que forma que ela age nessa defesa de interesses da FIEG? Pode? Bem, olha, a CAL, eu já tenho, assim, orgulhosamente, 10 anos que eu já estou na presidência da CAL da CNI. A CAL é nada mais, nada menos do que essa percepção daquilo que a indústria precisa, mas que nós hoje, para trabalharmos, a indústria precisa de evoluir, nós temos que ter essas políticas públicas definidas na legislação. Então, é essa relação que você tem daquilo que precisa fazer para o país, para o setor industrial, naquilo que o Congresso Nacional, todos os parlamentares, as legislações que são pertinentes. Há uns anos atrás, nós empresários, e eu não posso ficar falando muito do tempo não, porque já tem muitos anos que a gente milita nessa linha aí, nós ficávamos muito naquela linha de reclamar o acontecido. Né? Surgiu uma lei, etc., vamos... Aí saía todo mundo brigando e tal, não sei o quê. O que é que, nesse ponto, a CNI e as federações, e aqui eu estou com um prazer enorme, né, tendo aí o André presidindo o conselho da FIEG,
exatamente nós anteciparmos essas questões, não sendo reativos, mas proativos. Nós analisando as necessidades de das necessidades dos vários temas que envolve a indústria e trabalhando ativamente junto ao Congresso Nacional, junto aos parlamentares, e aí também tem que envolver um pouco o executivo, etc. É uma integração de uma linha dessa. E fazendo uma coisa que não é o sentimento do presidente ou de um grupo pequeno e restrito, até de executivos, mas nós buscando o que é a base da indústria precisa, onde é que tem, que é um esquema bem robusto e que dá para a gente um direcionamento daquilo que precisa de ser feito, aquilo que a demanda da nossa base industrial precisa. André, muito tem sido feito em relação a isso, nesses projetos que estão em tramitação na Assembleia Legislativa. No ano passado, a gente já sentiu muito isso, questão de incentivos fiscais, esses projetos de industrialização, esse projeto de industrialização que se pretende construir aqui agora também no estado de Goiás. De que forma que esse conselho atua aqui em Goiás? Bem, como o Paulo Afonso falou, o trabalho tanto da CNI, no nível nacional, quanto das federações, né, aos níveis estaduais, é você fazer essa relação institucional, né, entre as indústrias e a sociedade, né, sobretudo com o poder público, mas não somente com o poder público. E aí nós temos que relacionar com todas as esferas de poder, né, o executivo, legislativo, judiciário, em todas as esferas, federal, estadual e também municipais, né? Não só aqui em Goiânia, mas também nós temos indústrias em todo o interior. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos, primeiro, trazer uma segurança jurídica para o empresário. Então você tem que fazer uma análise de toda a legislação do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista civil, do ponto de vista administrativo, para que esclarecer alguns pontos. Tem algumas legislações muito antigas, códigos tributários municipais e estaduais muito antigos que têm que ser adequados, né? E que tem que, às vezes, ser esclarecidos, e muitas vezes esse esclarecimento se dá no Poder Judiciário, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que tratar com o poder público o estabelecimento de políticas também para trazer a competitividade das empresas. Então, assim, em muitos pontos, nós ajudamos a construir com os poderes executivos o estabelecimento de políticas públicas. Então, esse é um ponto importante. Mas mesmo sendo construído no executivo, eles passam necessariamente pelo legislativo, onde você tem a Constituição. Em algumas outras situações, o poder público, para atender os seus anseios ou atender anseios, às vezes, de outros setores, também quer estabelecer políticas públicas e que muitas vezes elas têm alguns conflitos, algumas divergências com o setor industrial, e aí você faz um debate transparente, democrático, né, republicano, com o executivo e com o legislativo, e eventualmente esse debate acaba sendo também levado para o judiciário. Então, assim, não é só a questão do estabelecimento também da boa intenção, porque muitas vezes a boa intenção ela pode trazer uma insegurança. Vou dar um exemplo. Nós temos um debate agora a nível nacional de um projeto de lei para estabelecer a questão de equidade salarial. Então, a questão não é estabelecer, a questão é de você esclarecer, é a questão de você, de repente, eu tenho que dar transparência, mas ao dar transparência eu contrario uma lei geral, né, um LGPD, né, de dados, disponibilização de dados. Então, assim, como é que eu vou dar transparência num dado e vou descumprir uma lei? Para cumprir uma lei, eu descumpro. Então, assim, muitas dessas questões precisam ser esclarecidas. Às vezes você consegue esclarecer com o próprio executivo, às vezes dentro do próprio legislativo você consegue também, mas infelizmente em algumas situações você tem que ir para o judiciário. E o papel da CAL, tanto da CNI quanto da FIEG, é você também atender os diversos conselhos temáticos. Porque, assim, nós estamos lá, por exemplo, discutindo uma reforma tributária, você tem um conjunto enorme da legislação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir o setor de plástico, o setor de gráfica, né? E cada setor tem a sua particularidade, né? Então, muitas vezes, as pautas de outros setores, tem uma pauta aqui do Conselho de Agro, seja da FIEG ou do Coagro da CNI, mas é uma pauta que vai ter que passar, ou está passando pelo Legislativo, e que vai ter que ter o apoio da CAL, seja da CNI ou seja da FIEG. Então, a gente faz isso.
Aqui em Goiás, nós ainda temos uma outra vantagem, porque, numa questão, inclusive, que foi construída aí pelo Paulo Afonso aí, há muitos anos atrás, que nós agimos em linha com o chamado Fórum Empresarial. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou coordenando a CAL, né, presidindo a CAL do FIEG, eu coordeno a CAL do Fórum Empresarial. Então, assim, nós temos aí também a oportunidade de ter os vários braços das assessorias legislativas das outras casas, FEComércio, FACIEG, a CIEG, ou seja, a junta DIAL, toda a classe produtiva. juntando, e isso facilita a discussão, porque muitas vezes, e o Paulo passou por isso quando ele, lá no final dos anos 90, eles criaram o Fórum Empresarial, porque muitas vezes você conseguia harmonizar, né, ou distender muitas coisas na discussão do fórum antes de você discutir. Porque em alguns pontos, de repente, você vai tratar de uma política industrial para o setor de lácteos e às vezes pode ter ponto divergente entre o produtor rural e a indústria. Então, o fórum, ao fazer esse papel aí, então você já consegue fazer uma convergência que ajuda, né? Lógico que a CNI também, ela procura fazer isso com a CNA, com a CNC, com as outras confederações, né? Mas como se tem um âmbito já muito maior no federal, às vezes você fica um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado, mas isso é sempre feito. Então, assim, a gente procura sempre tentar agir aqui como eu falei, com essas assessorias das outras 8 entidades que compõem, né, das outras 7, né, são 8, 7 mais a FIEC, que compõem o Fórum Empresarial, justamente para discutir essas questões. Infelizmente, a maior parte dos nossos sindicatos, das nossas associações, procura tratar os projetos de lei, nos 3 âmbitos, muito mais como reativos. E acho que a grande questão que o Paulo colocou é você tentar ser proativo, né? Você tentar, seja com o executivo ou no legislativo, você fazer a proposição e começar essa construção. E aí temos vários exemplos bem-sucedidos como isso ocorreu. Inclusive, assim, eu queria até citar um que, particularmente, foi uma questão que me tocou muito, porque foi o momento, inclusive, que eu conheci o Paulo Afonso, num debate, muitos anos atrás, quando ele estava discutindo uma certa Carta de Belo Horizonte, que foi o início de um processo, na época, conduzido aí pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com o apoio dos sindicatos das indústrias de construção do país inteiro. O Paulo, na época, era presidente. Ele era presidente da GE e estava assumindo o Sinduscom daqui de Goiás, e eles passaram com isso, construir, quer dizer, uma série de rumos, de estratégia, de visões, de missão, que desembocaram, por exemplo, na época, com uma nova lei de licitação que foi muito mais, assim, moderna do que a lei anterior, que logicamente com o passar do tempo precisou, né, ser adequada, readequada e mudada, mas assim, foi um passo importante que começou num exemplo proativo que começou dentro da cadeia do setor de construção, muito antes de ter CAL, muito antes disso, mas assim, o setor se mobilizou para propor para o governo, falou, para nós modernizarmos, avançarmos em algumas coisas, nós precisamos mudar uma série de coisas, dentre as quais essa, não era só essa, a carta era mais abrangente, passar por uma série de princípios, inclusive éticos, etc., que nortearam durante muito tempo, assim, foi assim, um dos principais instrumentos do setor de construção. Então, assim, esse é um bom exemplo, e tem tantos outros aí, que mostra, assim, quando nós conseguimos ser proativos, conseguimos aí fazer essa mobilização, a gente consegue também não só ser mais assertivo, mas também ser mais produtivo e ser mais rápido. E agora, é importante frisar também que a CAL, tanto na CNI quanto na FIEG, ela tem que fazer essa interface com os demais serviços prestados, tanto pela CNI quanto pela FIEG, que são os assuntos tributários, os assuntos assistência jurídica, assistência tributária, assistência de direitos do trabalho, de normas do trabalho. Então, ela acaba juntando todos esses serviços para poder fazer a defesa de interesses ali diante do executivo, do legislativo e do judiciário. E eu queria saber qual que é a metodologia que vocês usam para poder acompanhar esses projetos e monitorar, saber até quando que eu tenho que intervir, quando que eu não preciso mais intervir, como é que funciona isso? Olha, é uma estrutura. Nós na CNI, isso que o André colocou, é uma estrutura que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. A CNI, nós temos aí essa integração dentro da indústria como um todo, mas nós precisamos de juntar aquilo que Goiás faz, na minha opinião, com muito sucesso,
que é aglutinar os vários interesses e procurar uma linha possível de entendimento, porque às vezes existem desentendimentos até dentro da própria indústria. Eu vou dar um exemplo concreto para você. A indústria de automóveis, ou a construção, o setor da construção que nós militamos, e a indústria da área de produção de aço, por exemplo. Tem hora que é um conflito. Aí, não, você não está dando, não está conseguindo, o preço está muito alto, vamos abrir a importação para poder regular o preço e tal, e aí gera conflito. Estou citando um exemplo assim, objetivo, concreto, que é o que acontece. Agora, qual é o papel nosso? É harmonizar todo esse processo, vamos achar olha, vamos caminhar, o que é o justo, o que é o correto, o que é bom para o país. Discutir internamente para depois levar para fora. Levar para frente. Agora, o que nós criamos dentro da CNI? Uma estrutura que o André conhece bem, e que é uma estrutura bem robusta, de pessoas, de profissionais competentes, porque nós temos a interação, a CAL, ela não é só lá no Congresso, porque nós temos que ter interação, como você disse, na área trabalhista, por exemplo. É um problemaço. E, inclusive, nós estamos hoje tendo um pequeno, certo, é difícil, mas a gente tem que colocar com clareza, que a reforma trabalhista foi um sonho que nós fizemos, perseguimos isso há muitos anos, e foi uma evolução muito boa. Está tendo alguma movimentação para ter um retrocesso. E dentro disso aí que o André colocou, da sintonia, nós estamos tendo uma dificuldadezinha com a Confederação dos Bancos. Os bancos eles estão concordando com o retrocesso que às vezes o governo está querendo propor e que nós não concordamos. Os outros, todas as outras confederações não querem, nós não podemos ter retrocesso, nós temos que avançar. Né? E foi uma labuta muito grande. Agora, o que a CNI tem? Nós temos um grupo, uma equipe de 33 pessoas que trabalham dentro da CAL, tá? que está exatamente nessa interação. E tem que ter área, por exemplo, jurídica, porque você tem que analisar, porque tem proposta das mais malucas. Proposta no Congresso apresenta não é por dia, não é por hora. Você apresenta um projeto, outro, não sei o que e tal, você tem que analisar. Isso tem fundamento dentro da Constituição, é uma tramitação paralela que acontece dentro do Congresso. Aí tem aquela outra questão de saber qual é o efeito econômico daquilo, porque você talvez apresenta um negócio, vamos dar tudo para todo mundo aqui. Uma projeção. Mas e que isso representa para a economia do país, etc. e tal. Eu vou te dar um exemplo aqui que nós vivemos agora recentemente. Você tem que, às vezes, conciliar a reforma tributária, que tem 30 anos que eu falo nessa reforma tributária. Eu sou da época do projeto do Ponte, né, André? Que acho que você ainda estava bem novinho ainda nesse negócio. O Ponte falando, a reforma tributária, etc, etc. E nós nunca conseguimos chegar. Por quê? Porque você queria a reforma tributária que fosse perfeita, que atendesse todo mundo. É impossível. Porque nós temos que fazer alguma coisa e como nós fizemos essa reforma agora recentemente, dentro do processo, agora ainda tem que aprimorar muito nas leis complementares, que é um outro desafio, eu acho que quase do mesmo tamanho, que é muito grande. Não é o que nós sonhávamos, não saiu aquilo. Mas nós tínhamos que fazer alguma coisa. Porque... Famoso ditado, o feito é melhor do que o perfeito. Exatamente, eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Então, aí você tem que trabalhar todas as esferas dentro do Congresso, aí aonde que tem a consequência disso aqui, aí tem o conflito aqui, o outro conflito aqui, você tem que meiar o conflito. E você sabe que às vezes também tem o conflito político dentro do Congresso Nacional. Às vezes tem uma questão que o parlamentar, até no ponto de vista individual dele, fala, vocês têm razão, mas politicamente eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar uma coisa diferente, porque senão eu vou perder alguma... Isso existe, nós temos que trabalhar com isso. Agora, isso aí é que o André fala, é a experiência ao longo do tempo que você vai aprimorando. E hoje a CNI tem uma estrutura muito positiva, além de ter a base das federações de indústria do Brasil, algumas mais evoluídas, outros nem tanto, e também uma coisa importante que eu fui assim
um pouquinho de modéstia de lado, mas eu articulei muito isso lá na época da eleição, da candidatura do Armando Monteiro para ser a presidência da CNI, foi trazer para dentro da CNI, nessa discussão, as associações setoriais. Porque a gente tem que analisar que as associações setoriais, elas estão ali no dia a dia do chão de fábrica individualizado, de cada setor, cada segmento. A gente não pode desconhecer essa necessidade. O André, que milita na área do setor do álcool, tem particularidade do setor do álcool que a indústria como um todo não tem. Eu que milito no setor da construção também, nós temos particularidades que às vezes o conjunto não consegue enxergar isso. Nós temos que trazer isso para dentro para dar um respaldo para a gente poder caminhar nas várias legislações, nos vários projetos de lei. Cuidar de todos e de cada um. De cada um. É um caminho. É um desafio gostoso, viu? Eu, sinceramente, eu vou te falar uma coisa, eu tenho, assim, prazer de estar trabalhando dentro da CAL. Eu gosto muito de conciliar os conflitos, de aglutinar as virtudes. Porque se você for juntar os defeitos, você faz só tempestade num copo d'água. Agora, vamos tentar, porque sempre alguém tem uma certa dose de razão, não é 100%. É negociar. A arte da política é negociar. A arte da política que o senhor domina e que bom para a indústria, né? E André também tem esse perfil conciliador, é um perfil bastante conciliador, aquela coisa comedida, né? Ele sempre ouve as pessoas, ele tem esse perfil bastante acentuado. E, André, essa estrutura da CNI ajuda também a estrutura das federações? Não, muito, totalmente. Até assim, para você ter uma ideia, primeiro, a própria Comissão de Assuntos Legislativos da FIEG é recente, porque até pouco tempo ela se apoiava 100% na CNI, né? Nós tínhamos aqui anteriormente um assessor parlamentar para fazer poucos acompanhamentos, mas interação com a CNI. Inclusive, até hoje, várias federações ainda não têm nem essa comissão de assuntos legislativos, né? E não só, né? Existem também uma série também de entidades, inclusive entidades importantes, associações até nacionais que não fazem esse acompanhamento justamente porque se apoiam na CNI. Quer dizer, não é à toa que o Paulo Afonso colocou que ele tem um time de 33 pessoas só ligados à comissão, fora o jurídico da CNI, que atende até as outras questões, que é bem maior, né? A CNI, por exemplo, chegou agora, recentemente, final do ano passado, se não me engano, a criar, inclusive, assim, um conselho superior jurídico, que, inclusive, tinha participação do ex-ministro, e agora novamente ministro Lewandowski, e alguns juristas renomados, justamente para dar um apoio, inclusive, maior, né, superior, né, um apoio você em segunda instância ao jurídico da CNI, que atende todas as questões. Quer dizer, você tem como o Paulo falou, você tem pessoas de jurídico para fazer análise de projetos dentro da CAL, e você ainda tem o jurídico da CNI, e agora você ainda tem essa outra instância jurídica, e fora a possibilidade que você tem também de contratar pareceres, contratar, né, alguns outros escritórios de advocacia para dar apoio em algumas situações, né? E também até é interessante isso, porque o que também é esse trabalho? No dia a dia, seja aqui na FIEG, vou falar aqui da FIEG, na CNI é a mesma coisa, logicamente numa proporção muito maior. O que é o trabalho? Primeiro, você tem um acompanhamento de BI, você tem aí os seus instrumentos, as suas ferramentas tecnológicas, que você acompanha, né? Entrou um projeto aqui, então entrou um projeto, você inclusive coloca algumas palavras-chave para alguns setores, entrou aqui um projeto aqui do determinado deputado ou deputada, ou do vereador ou da vereadora, que diz respeito... O que diz o projeto? Vamos analisar ele, e pode ser que no primeiro momento, como o Paulo falou, você lê o projeto e fala, isso aqui não tem impacto, mas de repente você disponibiliza, está transparente, de repente no setor, olha, no meu setor tem. Por quê? Porque tem, às vezes, particularidade de cada setor que você desconhece, né? E aí você vai discutir com esse setor, discute, inclusive, no caso de Goiás, você discute com o Fórum Empresarial, isso... Fora a indústria, por exemplo, de plásticos, tem algum impacto para a Federação da Agricultura, ou do Comércio, ou do Serviço? Tem. Então, vamos analisar o que eu posso fazer.
E você também vai acompanhar a tramitação desse projeto. Você tem que entender assim, quem que propôs, aí você entende um contexto político. Qual que é o contexto político, qual que é o interesse. Se é o interesse pontual do deputado, se é o interesse da bancada daquele partido, de uma frente parlamentar, quer dizer, e conforme for, você vai crescendo, né, e aumentando a responsabilidade. E aí você vê quem que também são os seus aliados para contrapor. Você pega, por exemplo, no Congresso Nacional, você tem um instrumento muito, muito eficiente, muito mais no Congresso Nacional que nas Assembleias Legislativas, que são as frentes parlamentares. Porque elas representam o interesse. Então, sim, você tem frentes parlamentares evangélicas, você tem a frente parlamentar da agricultura, você tem várias, da economia verde, do setor confecção, do setor sanitário, tem diversas. Umas mais fortes, umas mais organizadas, né, outras menos, umas com mais deputados e tudo mais. E também interesse de quem coloca. Por exemplo, esse projeto de lei foi apresentado pelo líder de um partido grande, um MDB. Você tem um peso. Né? Ele foi por um parlamentar de um estado grande, que tem uma bancada grande. Ele tem outro peso. Aí é um parlamentar bem conceituado, independente do estado que ele é. Quer dizer, uma pessoa que tem conceito, que tem respeitabilidade. Então, tudo isso você fala. Então, é importante você ter o acompanhamento, saber como é que vai ser a tramitação, vai passar por onde. E aí, muitas vezes, você vai adotar a estratégia. Em alguns momentos, a estratégia, assim, quanto mais comissão passar, melhor. E outras vezes, quanto menos comissão passar, melhor. Existem projetos que vão direto, que das comissões eles não precisam para plenário, são terminativos. Então, tudo isso você tem essas particularidades. Entender se um projeto vai ter ou não regime de urgência é um outro ponto para ser discutido. E aí você tem também os colégios de líderes, que você também procura ter acesso, e como eu falei, as frentes parlamentares. Mas não necessariamente o acesso dessas pessoas que nos auxiliam precisa ser necessariamente ao parlamentar, que sempre é muito bom. Mas ao assessor do parlamentar conta muito, porque é aquela pessoa que discutiu. Porque muitas vezes o parlamentar fala, busca aqui um projeto aqui que trata desse assunto. O assessor vai lá, pesquisa, tem um projeto tramitando lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu achei interessante, vou trazer ele para a Câmara Municipal de Goiás ou para a Assembleia de Mas a realidade do Rio é diferente da realidade de Goiás. Né? Às vezes você tem um impacto isso aqui tem um impacto para o setor de açúcar e álcool. O setor de açúcar e álcool no Rio tem uma representação, em Goiás ele tem outra. Então de repente... essa questão você tem que ter muito bom senso, uma percepção de tentar o máximo possível da transparência e agilidade, até porque muitas coisas acontecem muito rápido, e você traçar as estratégias. Então é isso que se faz no dia a dia, e como disse o Paulo Afonso, a política é a arte da negociação do convencimento. Então, aqui, você tem que procurar quem que são seus aliados agora para tratar desse projeto, quem que são daquele lá, negociar às vezes acordo, né? O ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes você só de você conseguir reduzir, né, os danos de um projeto, você já consegue avançar muito. E, como eu disse, então isso, e a questão que ele colocou, como entram muitos projetos por hora, isso atrapalha um pouco você ser proativo, porque assim, toda hora você está tendo um incêndio, está tendo alguma coisa, né? E lógico, a gente sempre dá muita atenção aos projetos que vêm do Executivo, porque eles têm um peso maior por conta da bancada, e no caso federal você ainda tem um instrumento que são as medidas provisórias, que elas passam a valer, né, a partir do momento que elas são colocadas, então até elas serem votadas, tramitadas. Então, assim, é muito complexo. Mas, assim, é um trabalho importante, um trabalho que causa muita atenção, que você tem que ter interação, como eu disse, com os outros conselhos, quer dizer, seja da CNI ou da FIEG, e muitas vezes com outras entidades, né? Essa questão que a CNI fez de fazer o Fórum Nacional da Indústria, levar as associações setoriais de representatividade nacional, ajudou muito o processo, porque você passa a entender um pouco mais de cada setor e você acaba tendo uma interlocução também direta e rápida para ajudar a construir. E, logicamente, você passa a ter aliados, porque você tem importantes entidades, a FAV, a BIMAC,
a própria Bioenergia Brasil, quer dizer, são entidades que também têm acesso a parlamentares, têm acesso a assessorias e ajudam a construir aí, né? Então é um trabalho conjunto. Muitas vezes, por exemplo, o call, só também complementando o call da CNI, que nos ajuda muito com informações, com acesso aos deputados, mas de repente um determinado projeto, ele falou assim, esse projeto, quem está relatando é um deputado de Goiás. Quer dizer, o Paulo, especificamente por ser goiano e tal, mas vamos falar um deputado de Rondônia. Então você liga na Federação da Indústria de Rondônia e fala, nós precisamos ter um acesso a esse deputado. Nós temos aqui os assessores, conhecemos, mas possivelmente alguém da federação, algum setor, ou o próprio presidente, às vezes tem um acesso mais próximo. Então a gente usa também muito isso, né? Então a gente acaba que tem uma rede interligada também. O meu setor mesmo, quando vê um problema, não só a gente tem aqui na CAL, nos deputados de Goiás para nos ajudar, vamos lá na CNI, mas muitas vezes a gente ajuda, eu ligo para o presidente da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte e falo, estou precisando de uma ajuda, aquele deputado, ou senador ou senadora, porque é do seu estado e esse projeto é importante nosso. Então, a gente acaba tendo essa rede interligada que se soma e com isso a gente consegue ter muita eficiência. Às vezes, a gente consegue ter muito êxito e aparece naquilo que a gente produz, mas o que a gente consegue ter mais êxito e menos aparece é aquilo que a gente deixa de ser publicado. Isso. Entendeu? Aquilo que deixa de sair no Diário Oficial, muitas vezes são as maiores vitórias do dia a dia nosso. Então a gente deixa de aparecer, deixa de comemorar, soltar foguete, mas é o que mais acontece no dia a dia. O que menos aparece é o que mais, o que mais gera luta, né? Nesse aspecto aí, só complementando isso que o André colocou, a gente temos dentro do sistema a agenda legislativa, que é um assunto importante, que eu tenho certeza que você também gostaria de colocar, que ela emana da vontade e que nós temos. A agenda, cada vez ela está evoluindo mais, porque o que acontecia antes? Às vezes as associações setoriais e às vezes até federações de indústrias iam para Brasília para discutir com os seus parlamentares, etc., eram discussões isoladas. Então, você não aglutinava a força. E esse processo de nós tentarmos trazer, isso aglutinou. Eu tenho lá um processo, um projeto. Aqui o setor, alguém lá, qual é o setor, quem é que tem mais ligação com esse? E não é só as federações, mas também as associações setoriais. Então, vamos lá que esse pessoal tem um acesso melhor. Então, a gente aglutina essas forças todas para a gente buscar. E, às vezes, isso tem demais, que a gente precisa de estar muito antenado nas comissões, etc., porque existe o tal dos jabuti que coloca nos projetos. Esse é um perigo. Às vezes é um projeto que não tem nada a ver com o negócio, eles põem lá, se você não estiver atento, e aí eu vou fazer Vai passando jabuti. Vai passando jabuti. E aí tem uma questão que tem acontecido, e o André tem acompanhado isso lá dentro da CNI, o que está acontecendo, que eu particularmente, por um lado, fico assim, mas por outro lado eu fico feliz pelas pessoas. Hoje, a CNI é uma fonte de profissionais, de criar profissionais nessa linha, porque é uma profissão, vocês podem ter certeza, e aqui na FIEG também, é importante o pessoal entender isso, é uma atividade profissional que está crescendo muito no país, que é essa relação de condução das políticas públicas dentro do legislativo e até dentro do executivo também, porque às vezes o empresário não tem o tempo suficiente para ficar ali e precisam de profissionais para ficar ali representando uma empresa, apresentando ponto de vista, analisando o que está acontecendo, apresentando dados. E nós criamos muita gente. Eu fico assim, às vezes chega um menino novo, como o André entrou lá na minha empresa de estagiário, a gente pega um menino novo lá para poder trabalhar. Esses dias sou uma menina bacana demais, competente, entrou como estagiária na CAL, na CAL Coal, que é a parte operacional da CAL, e chegou uma empresa e fez uma proposta para ela extraordinariamente bem financeiramente, porque ela realmente é muito competente. Ela chegou até chorando: doutor Paulo, o que eu faço? Vai, minha filha, seja feliz, porque esse salário aqui eu não tenho condição de te pagar agora na sua posição em relação
vai lá e seja feliz. E isso está acontecendo muito, de pessoas assim, dessa equipe ser muito requisitada e cada vez mais requisitada. E eu acho bacana, sabe o que é? Você passa a ter parceiro também nas empresas, exatamente. Nas empresas e nas entidades. Nós estamos tudo se multiplica. Criando uma rede de todo mundo trabalhando em... E eu vou te dizer uma coisa. Há uns anos atrás eu tinha um conceito de eu tenho que defender a indústria. Eu cheguei à conclusão que nós temos que defender o Brasil. Se o Brasil estiver bem, de verdade, sem nada de tudo vai subterfúgio, bem. A indústria vai bem. Eu acho que esse é o caminho fundamental. Tudo vai bem. Como vocês estão vendo, a gente vai ter muito assunto para discutir. Talvez um programa por mês não vai ser suficiente, mas as portas estão sempre abertas e você, telespectador, também pode colaborar. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui no nosso bate-papo legislativo? Traga para a gente, nós vamos discutir, traremos as pessoas mais indicadas para discutir esse assunto aqui para você. Mande perguntas, mande sugestões, a gente está sempre de olhos e ouvidos abertos para você. Eu queria saber, assim, a gente já está caminhando para encerrar o programa, mas quais são os projetos estratégicos para a indústria que estão sendo acompanhados para esse ano? Dentro da nossa agenda legislativa, quais são esses projetos que estão sendo monitorados mais de perto pelo Conselho Legislativo? Bem, eu tenho até aqui que nós fizemos esse ano o seminário Rede Indústria, que foi agora recentemente, inclusive com a participação da FIEG, né? E nesse seminário Rede Indústria, nós estamos fazendo a 29ª edição da Agenda Legislativa. Você sabe que nós acompanhamos mais ou menos 9.000 e tantos projetos de lei, propostas dentro do Congresso Nacional. É muita coisa. É muita coisa. Mas aí você vai falar assim, qual que são os projetos importantes? Tem tantos, né? E aí depende do setor, né? Exatamente. Um acha que o mais importante é o meu, o outro acha que o mais importante é o meu. Aí a gente faz o seminário Rede Indústria exatamente para a gente caminhar. Aí a gente faz, o André conhece bem, a gente cria... Dentro da abertura, a gente sempre leva 2 senadores e dois deputados, um da situação da oposição, dos dois, e sempre um articulador para poder estimular aquele debate. E depois você cria com muita tecnologia. É uma coisa que, André, eu acho que o pessoal precisa de conhecer. Eu estou vendo aqui, eu estou apaixonado por essa tecnologia que nós estamos participando aqui. Você precisa de ver o grau de tecnologia que nós estamos trabalhando dentro da Cal-Coal, dentro dessa linha. Porque você define lá vários temas da área trabalhista. Qual é a empresa que tem um assunto de um projeto de lei da área trabalhista? Área ambiental, que é um pepinaço. Quem é que tem? Área econômica, setor de infraestrutura, etc, etc. Então, tem tudo isso, tá mapeado, quais são as propostas de lei que estão caminhando naquela linha ali. Aí você entra lá e vamos debatendo, são 2 dias de debate e tem hora que tem conflito. Eu quero que a minha entra. Não, mas aí você tem que analisar o macro e, na verdade, esse ano nós criamos aí, foi lá, e nós vamos ter a reunião da próxima terça-feira agora, que nós vamos aprovar, que a diretoria que aprova a pauta mínima, que são projetos que são prioritários dentro dessa linha. Agora, além dos projetos que já estão apresentados, tem os projetos que são apresentados do dia a dia, que o André falou aí agora mesmo, que acontece, nós temos que estar muito antenado, né? Então, dentro dessa agenda legislativa, nós tiramos lá 130 proposições, que são caminhamentos de debate. Não é a minha vontade, nem a vontade dos nossos executivos, é a vontade da base da indústria brasileira. Isso é fundamental para a gente saber disso, mesmo que tenha conflito. E, às vezes, tem algumas questões que são conflituosas. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, o setor de plástico com o setor de vidro. E até uma legislação para proibir o plástico no Brasil. Pô, vem cá, peraí. Porque o pessoal do vidro quer. Mas vem cá. O pessoal do papel quer. Do papel quer. Do plástico quer. Então, vamos analisar. O que é o razoável? É factível?
Aí você vai lá e aí a diretoria da CNI tem autonomia desses conflitos, quando você não consegue na base. Mas o fato de levantar a discussão já é saudável, já é saudável, né? Então nós temos aí, aqui nós temos a possibilidade, dentro dessas 130 proposições que vão fazer parte da agenda legislativa, nós temos a pauta mínima aí tem a primeira posição são as leis complementares aí, as legislações, as regulamentações da reforma tributária, que são importantíssimas, né? E aí nós temos aqui uma série de questões que precisamos trabalhar aí, transparência da simplificação das mudanças tributárias, que nós temos que caminhar, utilização, aí nós temos alguma questão que está no tema, por exemplo, na área de licitações aí que o André entende bem, tem uma lei de licitação, mas nós precisamos de aprimorar, porque hoje nós temos 14 milhões de obras paralisadas, porque botou um sistema em que, nas licitações, no sistema de licitação brasileiro, pega aquela obra que depois não executa, né? Aí nós fizemos todo um processo com os vários parlamentares e o presidente vetou. Então nós temos que às vezes derrubar veto, que é outro peso, esse é um tema que está aí na ordem do dia, né? E dentro da legislação que está aqui, pode fazer parte da nossa pauta mínima, né? Que é financiamento das micro e pequenas empresas com o Pronamp, que é uma questão, regulamentação do mercado de crédito carbônico, que é um assunto que está aí na ordem do dia, né, André? Sistema brasileiro de crédito oficial à exportação, que é outra questão. Então, tem uma série de coisas, uma preocupação que eu tenho pessoalmente, que é essa questão, por exemplo, da inteligência artificial, que é um negócio que tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tem N temas que a gente pode aqui, às vezes um tema só dá um programa desse, né, André? Dentro dessa linha. Então, nós temos muita coisa para conversar sobre isso. Com certeza. E em nível estadual, André, quais são os projetos que seriam assim, que vão exigir um pouco mais de atenção do Conselho Legislativo? Assim, com certeza, né, nós vamos precisar debater, já estamos fazendo isso, aliás, com o governo do Estado, projetos para tratar de competitividade de cadeias produtivas. Alguns em função da maneira que serão afetados já foram afetados pela reforma tributária e serão mais ou menos de acordo com a regulamentação das leis, como o Paulo comentou. Nós estamos agora tratando com as leis complementares, até assim a CNI, ela criou, né, um grupo paralelo de acompanhamento de cada dos 19 grupos, e aí por exemplo, a FIEG está participando de grande parte dos 19 grupos, assim, foi disponibilizado participar dos 19, ela escolheu aquele, então estão as pessoas discutindo. Então, por exemplo, hoje mesmo nós temos aqui, tínhamos aqui até meio-dia para enviar algumas propostas, por exemplo, no grupo de combustíveis, que interessa para o meu setor. Então, foi debatido, fizemos algumas reuniões só nossas com os presidentes, os representantes de várias federações, discutindo os principais pontos, os principais ameaças e oportunidades. A CNI fez um documento, compartilhou conosco e falou, vocês têm até meio-dia de hoje para passar sugestões, porque nós vamos agora à tarde formatar o documento dos 19 grupos para poder levar também, aí a CAL vai fazer o trabalho do corpo a corpo, né, junto dos membros do governo que estão participando desse grupo, quer dizer, não necessariamente parlamentares. Então, é uma tratativa. E o parlamento também criou os 19 grupos também. E o parlamento também criou os grupos em paralelo. Ao mesmo tempo, só para também comentar, esse trabalho que o Paulo também comentou da agenda legislativa, ele também tem uma coisa muito interessante, porque ao discutir a agenda legislativa e também cada comissão discutir aí o seu setor, muitas vezes a gente também elabora, muitas vezes não, a cada 4 anos nós elaboramos um amplo documento que é feito a nível nacional pela CNI e no estadual pelas federações, e aqui em Goiás a gente ainda compartilha isso com o Fórum Empresarial, que nós também fazemos os nossos documentos para os candidatos a governador, quer dizer, e fazemos também muitas vezes para candidatos a prefeitos, quer dizer, principalmente nas capitais a gente sempre faz.
levando propostas. Por exemplo, hoje existe o programa da neoindustrialização do Brasil, que ela teve como base sugestões que foram apresentadas a todos os candidatos a presidentes na CNI. Então ela fez um documento muito denso, discutido setorialmente, bem condensado, colocou e uma boa parte está sendo aproveitada. E a gente costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem que pegar aquela, por exemplo, a gente inclusive, aí o presidente da CNI, o presidente Albano, defende, falou, gente, nós nunca tivemos um plano indústria. A gente tem um plano safra há X anos, e isso ajudou a crescer muito o agro no país, né? A agricultura e a pecuária, e com o crescimento de agricultura e pecuária, você cresceu o agronegócio, que é a soma também, né, da parte da agroindústria e da parte do serviço. Aliás, a parte da agroindústria é que tem o maior peso no chamado agronegócio. A parte de agricultura e pecuária é 3,4%, a parte de serviço, o grosso, 16%, 17% é agroindústria. E aí que faz aí essa grandeza do agronegócio. Então, isso faz parte de todas essas construções. A gente vê oportunidades. Então, nós temos hoje o Paulo... E aí, em cima disso, você tem que desdobrar. Por exemplo, o governo federal está discutindo importantes projetos, por exemplo, no mercado de carbono, tem o combustível do futuro, tem um projeto da transição energética, que inclusive é relatada pela deputada Marúcia, que é goiana, autoria do Arnaldo Jardim. Nós até vamos fazer um seminário aqui na FIEG no dia 12 de abril para discutir isso. E uma vez sendo aprovados isso, você acaba desmembrando isso para os estados, criando oportunidade. Ó, nós estamos tendo ameaça, acabou de ser tributada uma subvenção. Então, nós temos também que começar a criar com o governo, olha, nós temos hoje um programa de incentivos que funciona em Goiás. Eles vão ser afetados por uma tributação de 44%. Como é que eu posso fazer para minimizar? Eu posso mudar alguma coisa? Então, isso está sendo construído hoje pelo Fórum Empresarial com o governo para ver o que a gente tenta minimizar o problema da medida provisória 1185, que já virou a lei 14, acho que 796, acho uma coisa desse tipo. E a gente tenta... Pode ser que a gente chegue à conclusão que não tem o que fazer, mas assim, a gente... Mas pelo menos discute. A gente está discutindo e tentando discutir. Falar, então, se eu não dou conta de minimizar por isso, o que eu posso fazer para continuar dando a competitividade para essa cadeia produtiva? Porque elas são importantes aqui em Goiás. Ou porque geram emprego, ou porque interiorizam o desenvolvimento, ou porque estão em regiões mais assim. Por tudo junto. Por tudo junto. Então, esses são os conjuntos. Então, muitas vezes, as assembleias, essas são as maiores discussões, né? Você acaba tendo que refletir o que está ocorrendo lá em cima do parlamento. E muitas vezes você também tem que ter essa mesma discussão nas câmaras municipais. Assim, muitas vezes assim, o pessoal observa a Câmara Municipal basicamente como produtoras apenas de planos diretores que são concebidos aí de tanto em tanto tempo, e o que não deixa de ser verdade, mas justamente porque está faltando esse papel proativo nosso de discutir. Sim. Então, assim, você tem que discutir ao mesmo tempo um plano diretor é importante, mas você também tem que discutir essas políticas aí de resíduos, essa questão de descarte de mercadoria ou não, né? E algumas questões, nós estamos falando de transição energética, tem uma importância para Goiás. Goiás, por exemplo, é um grande produtor de biodiesel, é um grande produtor de etanol, e você está discutindo eletrificação de frota, qual que é o impacto que tem. Eu tenho montadora aqui em Goiás, qual que é o impacto que tem para as montadoras goianas. Também vai ser discutido no seu evento. Esse tipo de discussão. E aí você tem a discussão, aí, logicamente, que vem sobre alguma coisa de geração de energia, distribuição de energia. O Paulo comentou sobre essa questão de inteligência artificial. É uma coisa que todo dia a gente aprende um pouco, e todo dia nos assusta um pouco. E não tem como fugir. E não tem como fugir, mas ao mesmo tempo não existe, e não sei que se não existe nada que está regulamentando isso. Então essa é uma questão. Então, por exemplo, é igual a questão, vou dar aqui um exemplo assim, bem drástico. Você fala a questão de célula-tronco. Ninguém discute a importância de célula-tronco para a medicina e tal. Mas, de alguma maneira, você tem que dar um direcionamento da maneira que você vai tratar isso. Cientificamente, né? Impor limites. Né? Inclusive, eticamente, por assim dizer. Então, e você tem que discutir todas essas questões com a sociedade, né? Então, sim, tem determinados temas que nós ainda não começamos a refletir, mas assim, a gente tem que começar a refletir antes que seja muito tarde, antes que aconteçam transformações que possam trazer impactos grandes, assim,
para a economia brasileira ou até para a sociedade, não necessariamente as questões econômicas, né? Então, essa questão da inteligência artificial é um tema, assim, nós estamos verificando, e ela tem as outras questões de desdobramentos para o nosso sistema indústria, não só em terminalização das federações da CNI, mas também no nosso SES, no nosso SENAI, no nosso IEL. Então, assim, o que eu posso ter isso aqui como uma oportunidade para prestar serviço, para atender, né? Então, ela está trazendo uma modificação muito grande no que a gente chamava de indústria 4.0, porque a gente pensava que a indústria 4.0 era uma coisa e nós estamos chegando à conclusão que com a inteligência artificial ela é outra. Então, assim, nós já estamos... É a 5.0 ou a 4.0 é um modelo que já não... Então, são essas questões que a gente precisa discutir. E infelizmente, aí eu não vou falar nem sobre o Comitê de Assuntos Legislativos, mas já falando um pouco sobre a Federação e sobre a CNI. O detalhe assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, no Congresso, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, que a gente precisa sempre arrumar tempo para discutir as estratégias para o nosso país. E são coisas que, logicamente, mudam de acordo com política pública, com acordo com a condução de quem está no momento. Então esse é um papel que a gente precisa fazer também dentro dos nossos conselhos, assim, pensar um pouco nessa estratégia. Porque, como o Paulo falou assim, ó, aqui não é, você tem um papel de defender a indústria, sim, mas a gente tem que ter o papel de defender o país. Porque defendendo a sociedade estando bem, a indústria vai estar bem. Né? Agora, logicamente que a gente tem que preparar políticas públicas, senão vai acabar ocorrendo o que infelizmente ocorreu nos últimos anos do Brasil. Né? A gente vê que houve aumento de desigualdade, coincidentemente nós tivemos uma queda na industrialização, uma desindustrialização. Então ela tem um impacto. Por quê? Porque a nossa cadeia produtiva é longa, a gente interioriza desenvolvimento, a gente melhora o índice de desenvolvimento humano das cidades. Então, quando você tem um problema de desindustrialização, e a gente tem que olhar isso organicamente, porque está tendo esse problema só lá no Rio Grande do Norte, mas ele pode amanhã ter consequências para Goiás, ter consequências para o Brasil. Então, a gente tem que olhar isso organicamente, porque essa questão da desindustrialização, ela está tendo essa consequência aí na desigualdade, na piora do poder de compra. Então, com isso, você depois lá na frente você começa a piorar o consumo, você traz um impacto para o comércio e para o serviço também. Então, assim, você cria um ciclo negativo. Então, essas que são as questões. Agora, nós estamos tentando fazer esse movimento, e a Neoindústria é importante para isso, e a gente tem esse trabalho, porque, assim, fazer a roda girar de novo é complicado, é lento, mas é super necessário, porque a gente tem que voltar a ter um ciclo virtuoso e parar de ter só um voo de galinha que é muito curtinho e a sociedade não dá conta de ter aí períodos mais longos de prosperidade. A gente só está tendo preocupação e desconfiança. Precisamos de um voo de cruzeiro. Gente, muitos assuntos para serem discutidos, mas oportunidades não vão faltar. Né? Muito obrigada, Paulo Afonso Ferreira, pelo presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI e ex-presidente da FIEG. Sempre bem-vindo, obrigada pela presença e volte mais vezes. Valeu, tenho um prazer enorme de estar aqui na FIEG. Aliás, o centro da FIEG é minha casa, viu? Mas é a minha casa, né, André? Não tem nem dúvida disso, eu fico assim extremamente satisfeito. E aí, muitas vezes a gente vai ficando assim um pouquinho mais, como diz a minha mãe, mais usado na vida, né? Mas a gente vai ficando mais velho, já está na hora de ser ficar lá, vai cuidar só da sua família, passear e tal, não sei o quê. E por que é? Eu, sinceramente, eu tenho prazer de estar dentro dessa motivação de tentar construir uma coisa melhor. E aí vem assim, que dia, André, que nós, simplesmente sendo só um empresário, só alguém que está lá na sua lida de empresa, que nós poderíamos ter a oportunidade de dialogar com os problemas que afetam o nosso país. É através das entidades de classe. É por isso que eu sou apaixonado da entidade de classe. Eu acho que é o caminho, a sociedade organizada, individualmente, por mais força que você pode ter. E antigamente até tinha muita gente que tinha força e que conseguiu algumas coisas
individualmente, mas isso tá acabando, não tem mais espaço para isso, até pela mídia que é essa outro tipo de mídia que está aí olhando tudo e vendo o que está acontecendo e falando, né? E eu acho que nós temos que botar no Brasil, nós temos que largar de discutir radical para cá e radical para lá, nós temos que pensar no país, fazer esse projeto que o André está falando, projeto de país, de o que nós temos... Independente, não é projeto de governo, é projeto de país. Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Isso é o sonho. Se você tem um sonho, é fazer um projeto que o governo é um síndico, que vai cumprir aquele projeto. Se precisar de mudar, muda para cá, mas que caminha. Porque eu estou cansado de ver projeto bacana e entra o outro... Cada um puxa para um lado. Puxa para um lado e cada um... não sai do lugar. Não sai do lugar, né? Então foi um prazer enorme estar aqui. Parabéns, Sandro, parabéns, André, parabéns a você. Parabéns por essa FIEG que está orgulhosamente para nós todos, evoluindo cada dia mais. Parabéns para você também, que fez parte de toda essa história. André Rocha, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da FIEG, vice-presidente da FIEG, obrigada mais uma vez por ter vindo e uma vez por mês eu espero sua presença por aqui. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente poder discutir, debater, e é importante aí a participação aí de quem está acompanhando, né, que seja com críticas, com sugestões, com atenções. Eu acho que muitas vezes nós também precisamos ser provocados. Como eu falei, tem hora que você não sabe o impacto que um determinado projeto, uma determinada lei pode ter num setor, né? Então, aquele setor que tem mais propriedade para poder falar, é bom ele estar sempre próximo da gente, né? E é sempre bom a gente estar aqui com o Paulo. O Paulo, ele tem um trabalho muito grande, né, aqui na FIEG, não preciso dizer, foi vice-presidente, presidente aqui, vários mandatos, tá sempre um grande conselheiro, né? Na brincadeira, fazendo alusão àquele ditado, a gente pode falar assim que aqui é casa de Ferreira e espaço de Paulo, né? Então, mas é sempre bom. E agradecer, de qualquer maneira, a Cal, na pessoa dele, mas toda aquela equipe lá que a gente trata de... O Paulo tem também essa característica, ele é muito desprendido e ele é descentralizador, então falou, esse assunto você já liga direto para o Marco Antônio, isso aqui você liga para essa pessoa. Então, assim, a gente com isso, assim, o Lenner, que nos ajudava antes, mas ainda em alguns pontos ele está à frente, o Taenan. Então, as pessoas têm lá um contato direto, já interagindo, já para trocando ideia. Então, isso ajuda muito, dá muita agilidade, né? Não é nada burocrático. O pessoal é bem desprendido, sabe que está lá para ouvir as federações, as associações nacionais. Então, isso se soma e vice-versa, né? Então, isso se soma, mas, assim, a responsabilidade nossa é grande, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que agradecer a CNI pelo espaço, agradecer aqui a FIEG, que está nos proporcionando de ter essa estrutura, né? O presidente Sandro aí, e aos conselhos temáticos que contribuem com esse debate, com cada um deles, né? Seja trabalhista, seja tributário, seja do agro, seja de infraestrutura, que nos trazem também os temas aí para a gente poder aí, e também sindicatos, logicamente, que trazem os temas para que a gente possa e tem que debater para poder avançar. Como eu disse, a gente tem um desafio de reindustrializar o Brasil, um desafio de ter as empresas competitivas para que elas continuem aqui estabelecidas no nosso estado, gerando emprego, renda, interiorizando o desenvolvimento. Então, esse é um trabalho de muitos, né? O Conselho tem esse trabalho apenas de coordenar e a responsabilidade de dar as respostas àquilo que nos é colocado. Então, assim, vai ser um prazer poder estar aqui uma vez por mês aqui e trazer parlamentares, trazer pessoas aí de outras entidades, né, para trazer também a sua visão que tem aí de um determinado projeto de lei, de uma determinada medida provisória, de um determinado projeto de Estado, como foi dito pelo Paulo, que a gente precisa estar discutindo aí, às vezes pontualmente e às vezes de uma maneira mais aberta com a sociedade, para a melhoria do nosso Estado, do nosso país. Obrigada, André. E conte sempre com a gente. O espaço aqui está aberto. É bom que o nosso ouvinte, o nosso espectador, possa acompanhar, porque isso influencia diretamente na tomada de decisão de cada empresa. E nós estamos, a FIEG, o SESI, o SENAI, o IEL, estão aqui para ajudar você, para incentivar a indústria, para incentivar a produtividade num projeto de Estado, num projeto de país.
Muito obrigada a vocês e obrigada a você pela audiência. No última semana de março, a gente volta com esse bate-papo legislativo aqui na Indústria Tá On. Mande sua sugestão e fique ligado.